Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, quero mostrar aqui para vocês algumas operações, como que você pode vender contra uma captura de liquidez. A gente sabe que regiões de liquidez, eu vou mostrar aqui para vocês, são essas regiões onde entra pressão de big player, né? Onde a gente vê aquela pressão institucional entrando, gerando aqueles movimentos interessantes, aqueles movimentos mais fortes. E aí, naturalmente, se não entrar esse interesse de big player nesse tipo de região, você tem a possibilidade de vender contra essa região, e aí sim é a favor dos institucionais, e aí sim pegar um movimento extremamente favorável, um movimento normalmente grande. Então quero mostrar isso para vocês, inclusive peguei um trade agora há pouco, vou colocar aí o trecho para vocês, né, esse movimento que a gente surfou agora há pouco, vou colocar aí o vídeo de eu mostrando para vocês, que foi ontem, na verdade, essa movimentação. Vamos lá, dá uma olhada. Isso aí, pessoal. Vocês viram ali o trechinho, né? Que foi ontem, eu estava gravando esse trecho ali para vocês sobre esse trade que a gente tinha montado. Até mostrei lá no meu Instagram esse trade acontecendo, fiz um Reels dele se desenvolvendo, fui explicando a condução, fui levando ele. Acabou que eu gravei mais pro Instagram o trade do que propriamente aqui pro canal, mas vamos entender o racional por trás aqui no canal para você poder pegar trades assim também. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo que vai te ajudar e vai elevar o seu nível no mercado para participar de movimentos grandes do mercado dessa forma. Olha, aqui a gente tem esse trade. Esse movimento aqui foi aonde a gente montou aquela posição comprada. Como que funciona esse tipo de raciocínio? Primeira coisa que a gente vê aqui é o mercado subindo em tendência. O mercado subindo bastante, mostrando já um certo grau de interesse comprador, desenvolvendo um movimento de alta sustentado e subindo, né? E aí, se a gente for tirar o zoom aqui do gráfico e for olhar lá para trás, e aí até subir o tempo gráfico um pouco, a gente pode subir lá nos 5 minutos, a gente pode dar uma olhada não só nos 5 minutos, como no 15 minutos. Aqui no 5 já vai ficar bem nítido. Você vê que o mercado está limpando liquidez. Tá vendo? Essa é aquela alta que a gente viu, é ali que ele tá, né? Tá aqui em cima. Ele tá limpando liquidez em cima desses topos nivelados. Então aqui tem um topo, aqui tem outro topo quase que nivelado, aqui tem outro topo e aqui tem outro totalmente nivelado mesmo. Então esses topos nivelados formam aqui um nível de resistência. Nível de resistência são topos nivelados. E aí em cima dos topos tem liquidez. Tem várias zonas de liquidez no gráfico, né? Essa é uma delas. Então aqui o mercado está limpando a liquidez de topos nivelados, ou seja, uma liquidez de oferta, tá? Toda liquidez de resistência, aqui em cima, é uma região que pode entrar pressão de oferta. Então é uma liquidez de oferta, o mercado está lá, pode entrar pressão de big player na oferta nessa região. E aí a gente pode refinar aqui no tempo gráfico de 1 minuto, mas isso aqui é igualzinho em qualquer tempo gráfico, tá? Nesse caso foi em tempos gráficos um pouco menores, mas isso ocorre exatamente igual em todos os tempos gráficos. Aqui no time da Excelência Trade, né, que é o nosso ambiente de prática, onde todas essas oportunidades são mapeadas com antecedência em todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercados internacionais, bolsa americana, enfim, todos os mercados. E aí ali a gente tem hora que a gente mapeia cenário em tempo gráfico um pouco maior, tem hora que a gente mapeia cenário em tempo gráfico um pouco menor, depende muito do que o mercado está apresentando, né? Mas olha só, então ele está lá em posição de captura de liquidez, pode entrar a oferta. E realmente vem entrando, tá vendo? Ele começa a cair um pouco. Só que esse movimento de baixa não valida nenhuma venda. Tá? O que seria validar uma venda? Ele criar uma estrutura de continuidade baixa. Ele teria que vir caindo e fazer um movimento desse, ó. Tá vendo? Se ele tivesse feito um movimento igualzinho a esse, aí ele estaria validando uma boa venda, mostrando que entrou uma pressão de oferta bem significativa nessa região. Começaria a ficar bem mais atrativo esse movimento, tá? E aí sim a gente começaria a pensar até em vendas nessa movimentação, porque ele estaria reagindo à liquidez muito bem. Sem contar, ele teria que fazer essa estrutura de continuidade baixa e quebrar essa região de demanda que a gente tem aqui, ó. Exatamente aqui a gente tem uma região de demanda que é onde ele está em cima. Tá vendo? Ele está em cima dessa região. Que região de demanda é essa? É essa daqui, ó. A gente tem aqui uma região de POI, que é uma estrutura de continuidade alta, no caso, né? Então, o mercado fez isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui certinho. 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o máximo. Isso daqui é uma estruturinha de continuidade alta, no caso. É igual a outra ali, só que para cima, tá vendo? De alta. E ela cria o POI, que é uma região de demanda. Fica justamente nessa puxadinha para baixo que ela fez aqui, tá vendo? Na hora que ela puxou para baixo quebrando esse microfundo, é nessa puxada para baixo que a gente marca a região de demanda. Isso aqui é uma baita região de demanda. É uma região forte. Só que ela é uma região arriscada para você pensar em comprar nela. Porque lembra que o mercado está
capturando uma liquidez de oferta, e está numa região que pode entrar pressão de oferta a qualquer momento, e aí você ficar comprando aqui no escuro nessa região de demanda, por melhor que ela seja, é arriscado. Então não é a melhor ideia. Porém, quando ele vem caindo desse jeito, ele não cria nenhuma estrutura de continuidade baixa, e esse movimento de baixa não consegue quebrar essa região de demanda, não fica interessante para venda. Mostra que a reação de oferta não foi institucional, não foi uma reação forte. Você vê que os big players não aproveitaram aquela liquidez para vender, igual normalmente acontece. Normalmente os big players, os institucionais, aproveitam a janela de oportunidade, que é o mercado estando em regiões de liquidez como essa, e montam posições ali. Nesse caso, posições de venda, porque é uma liquidez de topos nivelados, lembra? Liquidez de topos nivelados lá de trás é uma liquidez de oferta. Só que, nesse caso, eles não aproveitaram isso, e pode acontecer. E aí a gente percebe, por isso, que esse movimento que desceu não cria nenhuma estrutura de continuidade baixa e ele não consegue quebrar essa região de demanda. Agora, se ele tivesse quebrado essa região de demanda, ele mostra que a oferta entrou significativa, que a demanda não está tão presente por aqui, o que facilita muito mais quedas. E aí sim, se ele criasse uma estrutura de continuidade baixa, por exemplo assim, ó, aí perfeito, ia ter um POI de venda aqui e a gente ter uma venda muito boa, porque ele está validando venda, ele está reagindo bem à oferta e ele está ainda quebrando a região de demanda, mostrando que realmente a oferta está com pressão e a demanda não está presente. A única coisa que impede esse mercado de cair aqui é a demanda. Se tiver demanda, impede ele de cair. Aí tem que ter mais oferta ainda. Agora, se a demanda está fraca, qualquer oferta significativa já empurra esse preço para baixo, entendeu? Só que não. Ele não criou nenhuma validação de venda, ele não reagiu tão bem e ele nem consegue quebrar essa região de demanda. Ou seja, a demanda está muito presente e a oferta não entrou tão bem, entendeu? Ou seja, isso aqui é continuidade alta, isso aqui é rompimento, isso aqui não vai voltar na captura de liquidez, isso aqui vai continuar subindo, entendeu? Então a gente tem uma compra contra a captura de liquidez. Nesse caso é uma compra, né? Os outros cenários que eu vou mostrar ali vai ser uma venda contra a captura de liquidez, tá? Então aqui a gente vê o mercado subindo, sentindo, né, demanda nessa região. Olha só. Lá ele segura na região. Ali ele ainda estava travado. Segurou totalmente, não conseguiu quebrar a região de demanda, tá vendo? Entrou demanda onde era para entrar e não entrou oferta onde era para entrar. Entendeu? A linha de raciocínio. Esse tipo de leitura vai te ajudar demais, cara, se você estiver entendendo o que eu estou falando aqui. Percebe que a região de demanda entrou demanda e a região de oferta, que era a liquidez, não entrou oferta suficiente? Então isso aqui é uma leitura de que a demanda está no controle e o mercado já vem subindo forte. Então assim, ele vai dar continuidade na alta. Ele só precisa validar agora, né? Precisa de uma validação, não adianta você ficar comprando no escuro. A gente precisa de uma validação para essa leitura que a gente está conseguindo perceber que ele está desenvolvendo. E aí agora ele está validando. Olha aí, isso daqui é uma validação muito boa, que é uma estrutura de continuidade alta. Olha lá, 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o máximo. Entendeu? Então ele mostrou que a oferta não entrou tão forte aonde era para entrar. Ele mostrou que a demanda sim entrou muito forte aonde era para entrar a demanda. Então a demanda está presente, a oferta não está e ele validou compra com essa estrutura de continuidade alta. Perfeito, isso é uma leitura eficiente de mercado. Você vai marcar aqui o POI, que é a região de demanda criada por meio dessa estrutura de continuidade alta. A gente vai ter uma compra nessa região. Comprei um pouquinho mais aqui embaixo. Stop embaixo para aproveitar esse movimento de alta. Eu entrei até mais embaixo um pouquinho. Tá? E aí a gente tem aqui um movimento de alta, subiu bem mais do que isso, mas a gente aproveitou ali um movimento de 4 para 1 aproximadamente. Então ele vai embora lá para cima, tá vendo? Estoura lá para cima por conta desse tipo de entendimento, de que a demanda está no controle e a oferta não está presente. E aí é a mesma coisa que eu falei para baixo, né? A única coisa que impede o mercado de subir é realmente a presença de oferta. Então se a oferta está forte, isso impede o mercado de subir. Se a demanda está forte, isso impede o mercado de cair. No caso, ele passou a informação de que a demanda realmente estava muito presente e a oferta não. Beleza? Então isso é bem importante aqui no movimento. Agora, aqui a gente tem uma configuração diferente. Aqui a gente tem um movimento onde o mercado vai gerar uma venda contra a liquidez, justamente por motivos parecidos, mas é um trade completamente diferente. Então, se a gente vem aqui no gráfico de 15 minutos, ó, agora a gente já veio no 15, tá vendo? A gente vê que o mercado está num movimento de baixa bem relevante, né? Ele fez aqui uma grande movimentação de baixa e agora ele está fazendo esse grande movimento de alta. E aí, nessa movimentação de baixa, tem uma região de oferta que está nítida, desenvolvida por meio de uma estrutura dessa. Ó. 1, 2, 3, puxou para cima e quebrou o topo e puxou forte para baixo, quebrando as mínimas. Criou aquele tipo de estrutura que vai criar aquele tipo de região de oferta, que é uma região eficiente, que está localizada aqui.
Essa região de oferta não tem venda nela direto. Por quê? Toda região, pessoal, de oferta e demanda que o mercado demora muito para vir testar, precisa de validação. Não tem como você ficar vendendo aqui. Tudo bem que nesse caso ia funcionar muito bem, né? Mas não é a ideia certa, não é o correto. Sempre o ideal é que ele traga validações quando ele distancia muito. Então ele criou aqui a região, ele vai embora, vai embora, vai embora. Depois ele fica vindo, lá na frente ele veio testar. Demorou demais, distanciou muito para depois voltar. Precisa de validação. É uma região boa ainda, mas ela precisa validar uma venda. Agora, quando o mercado bate e você vende, é quando ele testa rápido. Por exemplo, se ele já tivesse subido aqui, ó, e aí testado a região. Aí sim, só vender, colocar o stop em cima e ir embora lá para baixo. Só vender. Não precisa nem de validação nem nada, só vender. Entendeu? Bateu, pegou. Agora, depois que distancia e demora, só se trouxer validade. Isso muda muito a sua tomada de decisão, tá? Vai melhorar demais se fizer isso. Entrada direta só em teste rápido. Validou e já testou logo em seguida. Perfeito. Aí é bom para entrada. Sem validação, sem confirmação, sem nada, entendeu? Então, olha só, o mercado lá no 15 minutos criou aquela região, refinando aqui para os 5 minutos agora. Você vê que ele veio sentindo oferta na região e veio caindo forte, só que nesse movimento de alta vão ter regiões de liquidez. Por exemplo, fundo expressivo. Fundo expressivo é uma região de liquidez. Quando o mercado faz isso daqui, por exemplo, 1, 2, 3, tá vendo? Movimento clássico, né? De 1, 2, 3, valida fundos. Fundos de liquidez. Então aqui eu posso marcar dessa forma. Esse fundo aqui é um fundo de liquidez e pode entrar demanda embaixo. É o inverso daquele outro, lembra? Topos nivelados, poderia entrar oferta na parte superior deles, né? Em cima deles. Agora aqui é fundo, não é fundo nivelado. Poderia ser, mas só o fundo expressivo já é uma região de liquidez. Embaixo dele, né? Tudo aqui assim, ó. Tudo por aqui. Então, visitou embaixo, pode entrar demanda por aqui. Demanda de big player, demanda institucional. E entrou. Olha como é que reagiu bem. Desenvolveu bem a alta até. Só que esse movimento aqui, ele está numa situação onde ele está segurando numa região de oferta muito forte, está respeitando ela muito bem. Olha como é que caiu forte aqui também. Ao mesmo tempo, ele está respeitando bem a liquidez de demanda e ele está subindo forte, então ele está meio lá e cá, né? Lá e cá. Então, aonde ele trouxe a validação, é para lá que a gente vai. Né? Aonde ele validar, vai ficar mais significativo para a gente atuar. No caso, ele não valida nada na alta. Ele sobe forte, mas não valida nada. Tá vendo? Não criou nenhuma estrutura de continuidade alta, que é o que a gente queria ver. Ele volta a cair. Nessa voltada, ele valida para venda, criando a estrutura de continuidade baixa, no caso. Ó, 1, 2, 3, puxou forte para cima. Muito bom quando puxa forte assim, tá? Com esses candles cheios e quebra topo. E depois veio puxando para baixo e quebrou as mínimas. Perfeito, é o que ele tinha que fazer para validar a venda, no caso. Estrutura de continuidade baixa, tá vendo? Que é isso daqui. Inclusive, a gente mapeou isso em detalhes lá no time da Excelência Trade, né? Nem tô mostrando aqui para vocês, ó. Esses cenários tem tudo antes e depois aqui, ó. Olha lá. Eu não posso voltar aqui um pouquinho? Olha lá, mesmo. Tá vendo? Ele segurando na região de oferta. Nem tinha chego na liquidez ainda, tá vendo? Mas a gente já estava cogitando a possibilidade, porque pelo fato dele estar se respeitando muito a região de oferta, ele está mostrando que tem oferta. Então, olha lá, na hora que ele visitar a liquidez, que é embaixo do fundo, ele pode reagir. O ideal é que ele reaja, porque costuma entrar demanda ali. Só que ele não cria nada, tá vendo? E volta a cair. Nessa que ele voltar a cair, ele valida o POI de venda. Aí é só vender. É a estrutura de continuidade baixa, tá vendo? Com o POI que a gente vai marcar ali agora. Só vender. É esse cenário. Tá nítido ali. Tá fazendo em cima do desenho que a gente fez, ó. Nítido, nítido, nítido. Quer ver? Eu posso até pegar aqui, ó. Olha que interessante. Tá, vamos dar uma olhada de perto. Já tem até o print aqui da movimentação, ó. Então a gente tem que marcar o POI lá, que é aquela região de oferta que é criada na estrutura de continuidade baixa, que fica aqui, ó. Beleza? E a gente vai ter venda na região. E tem que vir aqui testar a região, né? Stop tem que ficar em cima da região de oferta. E a gente vai aproveitar o movimento. Porque é assim que funciona. Criou a estrutura de continuidade baixa, ó, que é esse desenho. Aí ela cria a região de oferta, que é o POI. É só voltar nela, tem que testar rápido, né? Não adianta sumir lá para baixo para depois testar, senão vai precisar de validação também, igual eu expliquei ali agora há pouco. Mas se ele voltar aqui agora e testar, é isso mesmo que ele tem que fazer. É o que a gente quer ver. Ó. Então lá, testou, já montou a posição, e aí agora é deixar andar, cara. Você tem que sentar na mão e deixar ele andar, porque ele tem que andar pelo menos 3 vezes o risco, né? Isso aqui é um segredo importante também, deixar ele andar a seu favor, deixar que o mercado se desenvolva, né? Isso é muito importante. Então, vamos lá. É porque está puxado um pouquinho para cá essa região.
mas é a região de demanda. Testa ela, vem caindo. Liquidez aqui embaixo do fundo. Sente demanda, subiu, vem caindo, vem caindo. Estrutura de baixa, estrutura de baixa. Perfeito? Então tá muito nítido, é só pegar o trade. Todos os dias a gente faz isso aqui em todos os 17 ativos diferentes. Como eu falei, mini índice, mini dólar, Forex, XAUSD, mercado americano, criptomoedas, todos os ativos. Então fica tudo muito nítido, né? Aqui no nosso ambiente prático, tudo muito desenhado. Essa é uma possibilidade legal, então gera uma venda boa aqui nesse ponto. Agora a gente tem um outro movimento ali que está muito bom também, que no caso é aqui, ó. Numa situação onde ele também não reage bem à liquidez. Olha só o que ele faz. 1, 2, 3, tá vendo? Criou aquele movimento de 1, 2, 3, criou o fundo de liquidez. Tá aqui embaixo. Visitou o fundo. Se ele vir subindo forte, sentindo demanda e vir validando compra, por exemplo, com estruturas de continuidade alta, beleza, a gente vai ter compra. Só que não fez isso. Ele reage muito fraco, ele fica sambando de lado aqui um tempão. Ele não cria nada bom de compra. Aqui ele tenta criar um POI de compra, ó, todo esquisito, que é uma estrutura de continuidade alta. É até uma tentativa, mas está muito mal configurado, tá? Tá muito mal desenvolvido. Tem até aqui o material didático lá do time, ó. Excelência 3 para mostrar para vocês. Olha aqui. Até aqui no material didático está bem explicado, tá vendo? Sobre isso, ó. Esse daqui é uma estrutura de continuidade alta, com POI de compra muito bem desenvolvido. Esse daqui tá mais fraco. Esse é bem mais arriscado, tá muito mal desenvolvido, apesar de ser. Ele faz aqui o movimento, ó. Tá vendo? Mas tá muito mal configurado, porque essa puxada para baixo é agarrada, é esquisita, e aí quebra esse fundo todo estranho, tá vendo? O movimento de baixa aqui é muito estranho, isso é ruim. Agora aqui ele puxa forte para baixo e quebra o fundo. Aí é muito melhor, já puxa para cima. Fica muito mais bem configurado, tá vendo? Agora se você for ali naquele cenário, você vê que ele fez exato, tá idêntico, né? Aqui, ó. É idêntico o esquisito lá, ó, entendeu? O que não é bom, o que é fraco, entendeu? Mesmo assim, ele está dentro de uma lateralidade, ó, e aí já não é válido. Totalmente travado dentro do movimento lateral, não é válido. Sem nenhuma reação de demanda na liquidez sustentada, subindo com interesse e criando continuidade. Pelo contrário, ele está agarrado aqui. Essa estrutura lateral, se você for marcar ela, usando os conceitos da teoria de Wyckoff, você vê que é um cenário onde o mercado anda de lado, mas ele está furando, ó, suporte da estrutura várias vezes e respeitando a resistência da estrutura o tempo todo. Quando o mercado anda de forma lateral, respeita a resistência da estrutura, que é a linha de cima, fura o suporte sem parar, que é a linha de baixo, isso aqui é pressão de oferta e fraqueza de demanda. Isso aqui é uma distribuição de Wyckoff, redistribuição, né? Ou seja, isso aqui gera venda, isso aqui gera direcional de baixa, isso aqui gera tendência de baixa contra a liquidez, porque não reagiu bem a ela, tá? Então, esse aqui é um ponto bem legal também. Isso aqui a gente nem tinha marcado essa estrutura para levar em consideração a venda, mas é algo a mais ali que o mercado acabou desenvolvendo. Agora, o que ficou bonito aqui é a estrutura de baixo. Ó. Lá, na hora que ele vem vindo, ó, 1, 2, 3, ó a puxada. Pum! Para cima e quebra o topo. E aí já puxa para baixo. Aí sim, aí entra dentro daquele que eu estava explicando. Tudo bem que esse aqui é de compra, né? Aquele ali é de venda, mas a ideia dele é puxar forte e quebrar o fundo. Como esse aqui é de compra, é fundo que ele quebra e puxa forte para baixo. Esse aqui é de venda, então a puxada forte é para cima e quebra topo no caso, tá vendo? É inverso. Mas essa puxada forte faz total diferença no desenvolvimento da configuração. Aqui ele é xoxo, agarrado, dentro da lateralidade, não faz sentido. Tá até ali no material didático explicando já sobre isso. Então, aqui vai criar uma região de oferta. Vamos ter possibilidade de venda, essa região tem que ser testada para a gente aproveitar o movimento de preço, né? Que vai ser uma venda bem interessante nessa configuração. Tá? Então, vamos observar que ele tem que testar a região, né? Testou muito bem. E, bum, vem desenvolvendo o movimento, a gente vai aproveitando. Senta na mão, né? Deixa andar, isso é importante. E aí ele vai embora. Tem que pegar essa habilidade, cara, de deixar andar o mercado. Você ficar só beliscando os movimentos que vão a seu favor, não tem como encaixar um gerenciamento favorável a seu favor. E trade é gerenciamento, trade é gestão, extremamente importante. É a base, né, do mercado. Então, cara, tem que segurar o trade. Não é infinito, mas tem que levar ali pelo menos 3 para 1, tá vendo? Que é o tamanho do seu stop, ó. O tamanho do seu stop tá esse. Você leva ele 3 vezes o tamanho do seu stop, entendeu?
3-1. Pelo menos isso já é um movimento bem legal ali, que você já vai estar segurando suficiente para você estar trabalhando com uma gestão legal, com um gerenciamento legal e a matemática do risco-retorno tá jogando bastante a seu favor, isso é bem importante. Inclusive, a gente mapeou isso lá no time também, posso puxar aqui, ó. A gente estava até ao vivo em aula, por isso que tá aqui. Ó, olha lá, o mercado tava ali sambando de lado já, sem reagir bem à liquidez do fundo, tá vendo? Fechou? E aí ele vem caindo e cria o PO de venda. É só vender, a gente já tava de olho nisso, tá vendo? Ele dá até uma respiradinha na alta e vem caindo e cria o PO de venda. Que é o que ele fez, ó. Foi justamente esse movimento, ó. Deu uma respiradinha na alta, vem caindo e cria o PO de venda. É ali mesmo, tá vendo? Então, um movimento muito bom. Também só vender, no caso ali, igual a gente viu, para aproveitar esse tipo de movimento de baixa. Então, esses cenários, eles são muito bons para você estar entendendo se tem realmente uma demanda presente de qualidade naquela região, ou se na verdade a oferta que está muito presente e que está de qualidade naquela região. E você vai verificando isso, né? A demanda entrou na região onde ela era para entrar, seja na liquidez ou seja numa região de demanda normal. Entrou demanda ali significativa? Então, peraí, a demanda está entrando onde era para entrar. Isso já é uma informação importante. Agora, a demanda não entrou onde era para entrar. Então, a demanda está fraca. E a oferta? Na hora que pega em região de oferta, na hora que pega em liquidez de oferta, a oferta está entrando. Então, peraí, a oferta está bastante presente nessa região, nesse nível de preço, e a demanda não está. E aí o mercado tende a ir para o direcional que está realmente presente, né? Ou seja, para cima ou para baixo, seguindo a demanda ou a oferta. Então, esse entendimento, né, de lei de oferta e demanda, que é a primeira lei do mercado, é extremamente importante para você estar entendendo os direcionais que o mercado pode estar estabelecendo e montando os trades para o lado certo, beleza? Pessoal, vamos juntos, me siga lá no Instagram, tá cheio de conteúdo legal lá nos stories todos os dias, explicando isso tudo passo a passo, dá para aprender muita coisa. Entra no nosso grupo do Telegram, que está aqui no comentário fixado, tá? Tem um grupo do Telegram gratuito para você participar, estou sempre mandando vários conteúdos lá semanalmente, tá? Então, conteúdos específicos, né? Exclusivos, vídeos específicos, só lá no grupo do Telegram gratuito, inclusive, então não tem por que não estar lá. Fechou? Vamos junto, pessoal. Conta comigo qualquer dúvida, pode colocar aí que eu vou estar vendo. Vamos juntos. Fui, valeu!